Boa noite, que privilégio poder esta noite compartilhar uma palavra ao nosso coração. É um privilégio muito grande e eu já quero declarar sobre a sua vida. Quando eu cheguei aqui, o Paulo, o Ministério de Louvor, estava cantando: você não vai parar. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e declarasse sobre a vida dela: você não vai parar. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você está debaixo de uma promessa de Deus e nada vai fazer você parar. Nenhum obstáculo, nenhuma situação difícil vai fazer você parar, porque a palavra de Deus está sobre você. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você acredita nisso? Você pode dar um glória a Deus aí? Uma salva de palmas. Querido, que privilégio. Quero mandar um abraço a alguns filhos meus que estão assistindo lá em Rio Branco. E também nós, pela misericórdia de Deus, queridos, estamos fundamentando uma igreja em Florianópolis. Amém? Agora imagina, nós estamos saindo lá do Acre, lá do norte, e estamos fundamentando uma igreja, implantando uma igreja no sul. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que há alguns meses eu estava passando por uma situação difícil. Quem já passou por alguma situação difícil ou está passando aqui? E eu estava precisando do favor de Deus. Quem está precisando do favor de Deus? Pastor, o que é o favor de Deus? É o milagre de Deus em nossas vidas. É o sobrenatural de Deus acontecendo em nossas vidas. É aquilo que não existe passando a existir em nossas vidas. Quem entende? E então eu fui orar, queridos. E quando eu estava orando, Deus me deu esta palavra. E eu estava precisando desse favor, desse milagre rápido. Abra sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 18. Quando você abrir, você pode dar um glória, pode dar um aleluia. Amém? Sabe, enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você encontra, eu quero dizer para você que hoje eu aqui é um cumprimento de uma palavra de Deus sobre a minha vida. Há 16 anos eu entreguei minha vida a Jesus. Há 16 anos quando eu entrei na igreja, sem perspectiva, sem expectativa. Mas eu recebi uma palavra de Deus. Quem tem palavra de Deus aqui? Glória a Deus. E quando eu cheguei na igreja, queridos, eu tinha dificuldade de falar. E uma das primeiras dificuldades que eu encontrei foi porque Deus começou a usar pessoas para dizer que um dia eu pregaria a palavra dele. Só que eu não sabia, eu não conseguia falar o nome Bíblia, eu falava Briba. Então por muitas vezes eu ensaiando, chegando em lugar, sonhando e dizendo: abra sua Briba aí. Mas Deus sempre liberando uma palavra sobre a minha vida. Deus sempre dizendo algo ao meu respeito. E eu quero afirmar aqui sobre a sua vida. Queridos, já foram liberadas várias promessas, várias palavras sobre a sua vida neste lugar. E eu quero afirmar aqui, queridos, que estas palavras proféticas que já foram liberadas a teu respeito sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, vai acontecer. E quando eu estava orando, Deus me deu esta palavra. Capítulo 18, versículo 1. Vamos ler comigo? Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto do cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Versículo 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando ouviu, saiu da entrada de sua tenda e correu, diga correu, ao encontro deles e curvou-se até o chão. No versículo 13 diz assim: mas o Senhor disse a Abrão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar luz agora que sou idosa?
versículo 14, foi o versículo que Deus me deu. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Querido, no versículo 14, libere sobre esta pessoa que está do seu lado. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Mais uma vez, diga assim: será que esse sonho, será que esse projeto que você tem no seu coração é impossível para o Senhor? Será que a mudança que você está buscando, tanto em você, em oração pela vida de alguém da sua família, é impossível para o Senhor? Será que essa conquista que você tanto tem desejado, que muitas das vezes você tem pensado, será que vai acontecer? Queridos, isso não é impossível para o teu Deus, para o Deus que se faz presente aqui nesta noite. O texto que nós lemos, querido, olha só, já havia 24 anos, diga assim, 24 anos, que Deus tinha aparecido para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando houve uma teofania de Deus, houve uma manifestação de Deus na vida de Abraão, e eu quero liberar sobre a tua vida, queridos. Nesses últimos dias haverá grandes manifestações de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo sobre você nesta noite grandes manifestações do Senhor sobre você. 24 anos já tinha se passado quando o Senhor se manifestou a Abraão e declarou as promessas sobre a vida dele. Tem alguém que tem promessa aqui? Eu quero declarar mais uma vez sobre a tua vida, querido. Esse texto está dizendo que já tinha se passado 24 anos. Querido, 24 anos já tinha se passado, mas o Deus que fez a promessa chega até aquele que foi liberado a promessa. Eu quero te liberar sobre a tua vida. Eu não sei quantos anos você está esperando a promessa do Senhor, mas eu quero declarar sobre a tua vida: está chegando o tempo de você viver todas as promessas que o Senhor liberou sobre a tua vida. 24 anos. Algumas promessas de Deus já tinham se cumprido sobre a vida dele. Algumas promessas do Senhor já tinham sido concretizadas na vida deste homem, mas outras não. Muitas das vezes nós se pegamos, querido, pensando: Deus, o Senhor me fez tantas promessas, Senhor. Já tem passado tanto tempo, tantos anos, e algumas promessas ainda não têm se cumprido. O que é que está acontecendo? Muitas das vezes nós se pegamos assim, sim ou não, irmãos? Olhamos para trás, olhamos para o começo da nossa caminhada, olhamos para aquele dia que o Senhor se revelou a nós, que alguém foi usado da parte de Deus para liberar uma palavra sobre a nossa vida. Nós começamos a olhar para a nossa caminhada pelos processos que nós já passamos, vivemos. E nós chegamos a uma conclusão: algumas promessas, é verdade, já se cumpriram, outras não. 24 anos, queridos, já tinha se passado. Agora, Abraão estava dentro da sua tenda. Olha para o teu irmão e diga assim: dentro da tenda. A Bíblia vai dizer que ele não estava deitado na tenda, ele estava na porta da tenda. E quando ele estava na porta da tenda, mais uma vez o Senhor se manifesta a ele. Eu vou repetir novamente. Ele estava na porta da tenda e mais uma vez o Senhor se manifestou a ele. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido. Irmãos, levante as tuas mãos que eu quero declarar isso de forma profética para a tua vida. Quando você menos se esperar, o Senhor vai se manifestar mais uma vez. E quando se for preciso, Ele também vai se manifestar mais uma vez. Agora olha só, querido, ele estava na porta da tenda. A Bíblia vai dizer que então o Senhor apareceu a ele. Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu a ele, ele corre.
Ele corre em direção àqueles 3 homens. Ele corre em direção a Deus, porque o texto vai dizer que Deus apareceu. Então aqueles homens, um daqueles homens ali, eu imagino e posso aqui até fazer uma afirmativa, 2 eram anjos, mas um era o próprio Deus. Quando ele corre em direção àqueles homens, quando ele corre, ele se prostra, diga assim, se prostra. Agora, querido, levante as tuas mãos que eu quero declarar isso sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que aqueles 3 homens foram enviados por Deus, ou o próprio Deus estava ali entre eles, aqueles 2. Eu quero liberar sobre a tua vida. Existem milagres, existe favor de Deus, que Deus vai liberar através de pessoas. Quem está me entendendo? Existem milagres que vão acontecer na tua vida, que vai ser liberada por Deus, mas através de homens, através de pessoas. Quando ele chega até aqueles homens, ele se ajoelha, ele se prostra. E o que me chama a atenção é que uma das primeiras coisas que ele fala, Senhor, se o Senhor tem achado graça, fique aqui. Fique um pouquinho aqui, em outras palavras, Senhor, não saia daqui sem antes ficar aqui na minha casa. Eu vou pegar água para lavar os teus pés. Olha só a atitude, querido, de um homem que já tinha passado 24 anos esperando a promessa se cumprir na amplitude. Ele estava dentro da sua tenda, na porta da sua tenda. Quando eu estava lendo esse texto, Deus me deu uma palavra dizendo assim: atitude que nos leva a receber o favor de Deus. Quando ele estava na porta da sua tenda e ele vê que era Deus, ele sabia que era Deus, irmãos. A primeira atitude que ele poderia ter era uma atitude de murmurar. Por quê, pastor? Porque já tinha se passado 24 anos, algumas promessas tinham se cumprido, outras não. E muitas das vezes, querido, o que nós mais estamos fazendo é murmurando. É olhando para aquilo que ainda não temos e se esquecemos de celebrar aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Se esquecemos de olhar para tudo aquilo que o Senhor já fez, já manifestou. Querido, eu estou falando para pessoas aqui que eu tenho certeza que tem promessa, que tem palavra, e que algumas promessas já se cumpriram, outras não. Mas eu quero dizer para você, o segredo está em celebrar as promessas que o Senhor já fez na tua vida. É celebrar as promessas que o Senhor já cumpriu na tua vida, porque as demais promessas estão chegando. Sabe aquelas pessoas que vivem reclamando daquilo que não tem? Dá uma olhadinha para esse teu irmão e diga: ei, o segredo está em você celebrar aquilo que o Senhor já fez na sua vida, porque aquilo que lhe falta está chegando. A segunda atitude que ele poderia ter era simplesmente ficar lá onde ele estava. Por quê? Porque algumas promessas já tinham se cumprido, Paulo. E muitas das vezes nós estamos no campo do conformismo, estamos conformados com aquilo que o Senhor já fez. Querido, você entende o que eu estou falando esta noite? Você entende que Deus tem muito mais para fazer neste lugar? Você entende que Deus quer te levantar, não somente para ganhar a tua casa, a tua família, mas os teus vizinhos, o teu bairro e Bragança Paulista, porque o nosso pastor sempre declara: é até a última casa. Eu estou lá no Acre, querido, mas assisto sempre o pastor Isaac. E lá na igreja sempre eu posto nos meus grupos, olha, os pastores que eu ouço
E um deles é o pastor Isaac Gomes. E uma das palavras que ele libera que eu pego para a minha vida. Eu não falo que nós vamos até a última casa de Bragança Paulista, mas nós iremos até a última casa de Rio Branco. Pessoas que o Senhor já até começou a cumprir as promessas. Elas já entraram no campo do conformismo, estão conformadas, pastor. Estão conformadas com o emprego que o Senhor deu. Estou conformada com a empresa. Alguns tempos atrás, Deus, sabe, querido, falou muito forte ao nosso coração, eu e minha esposa. A minha esposa chegou e falou assim: pastor, amor, se eu morresse hoje, eu ia morrer feliz, porque o Senhor já tem feito muito mais daquilo que eu um dia pensei e imaginei. E o Senhor falou para ela: filha, é só isso que você pensa que eu tenho para você? Eu quero declarar sobre a tua vida. Talvez você já tenha vivido grandes promessas de Deus, mas saia do conformismo, porque o Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem muito mais para você. E como o pastor Isaac sempre declara, o Senhor é uma fonte inesgotável. Declara sobre a vida dessa pessoa: o Senhor tem muito mais. O Senhor vai te usar muito mais. O Senhor vai te prosperar muito mais. O Senhor vai te promover muito mais. Muito mais, muito mais. Muitas portas irão se abrir. Muitos milagres irão se acontecer. Se prepara para viver o melhor de Deus. Querido, a pessoa que está falando aqui para você era alguém tímido, complexo de inferioridade. Eu não conseguia falar na frente de ninguém, eu não conseguia escrever na frente de ninguém, com dificuldade de se expressar. Imagina se eu chegasse para você e falasse: abre a tua Bíblia aí. O tema é plantar. Eu falava predo. Mas Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, queridos. Você tem uma palavra, você tem uma promessa. Eu não sei quantos anos, querido, você está esperando essa promessa se cumprir. Eu quero declarar sobre a tua vida: se prepara, porque este é o tempo de você viver as promessas que ainda não foram se cumpridas, sendo cumpridas em você. Ele poderia ficar, querido, no conformismo. Ah, lá está Deus. Sabe aquelas pessoas, pastor, que vê o milagre passando na frente dela, mas ela não tem proatividade de ir até o milagre. Você lembra do cego Bartimeu? Querido, ele enxergava, mas ele tinha uma percepção aguçada, sim ou não? Eu quero liberar sobre a tua vida. Você não vai precisar ver o milagre, mas você vai perceber que o milagre está perto, próximo. Aquele homem não viu Jesus, mas ele percebeu que Jesus estava naquele ambiente. Ah, querido, o que é isso, pastor Leandro? Ele percebeu que aquele que poderia fazer um milagre na vida dele estava naquele lugar. Por quê, pastor? Porque onde Jesus está, milagres acontecem. E ele então começa com a proatividade, perguntando o que é que está acontecendo. Olha para o teu irmão e diga assim: às vezes, uma pergunta sua pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Um dia eu estava numa reunião, queridos, e eu ouvi o pastor Eibe dizendo: ah, eu quero apresentar aqui o pastor Isaac Gomes, da Bragança Paulista, tal e tal. Querido, eu no Acre. Eu tinha ido para Bragança Paulista de ônibus. Como é para Santarém de ônibus. Mas quando eu cheguei em Rio Branco, fui para a internet pesquisar Isaac Gomes, Bragança Paulista. Isaac Gomes, Bragança. Depois de algumas semanas, eu consegui o contato de alguém daqui. E eu pedi para esse alguém se poderia me passar o contato do pastor. Peguei o contato do pastor e eu saí de Rio Branco de carro com a minha família, porque eu queria conhecer esta igreja, eu queria conhecer o pastor pessoalmente. Vocês estão me entendendo? Às vezes, querido, o milagre está muito perto,
Às vezes o milagre está passando e nós não temos proatividade de entender. Estamos conformados, de braços cruzados, no lugar do nosso conforto. Eu quero dizer para você, talvez você já perdeu várias oportunidades da sua vida, mas o nosso Deus é um Deus de várias oportunidades, e Ele pode mais uma vez te dar a oportunidade para você viver tudo aquilo que Ele declarou sobre a tua vida. Mas a terceira atitude que Abraão poderia ter, e é essa atitude, querido, que eu quero finalizar. Diga assim: ele não ficou murmurando, ele não ficou no campo do conformismo, mas quando ele viu aqueles homens, ele sabia que era Deus, ele correu em direção àqueles homens. A atitude que Abraão teve foi de ir até Deus. Eu vou repetir novamente. A atitude de Abraão foi de ir até Deus. E quando ele chega até onde Deus estava, ele se prostra. Olha para o teu irmão e diga: ei, quando você se prostra, milagres são gerados. Acontece que as coisas estão difíceis, querido, mas nós não queremos se prostrar diante de Deus, querido. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil, eu comecei a chorar, e de repente o Espírito Santo falou assim: filho, você está chorando desse jeito, mas quando você vai para a presença do Pai, você não se derrama tanto como você está se derramando por causa de situações difíceis. E eu tenho vivido isso, queridos, tenho passado por situações difíceis? Tem, quem não tem? Mas eu não tenho olhado, eu não tenho maximizado elas. Porque quando nós maximizamos ela, a dificuldade, a situação difícil, nós estamos diminuindo o nosso Deus. E eu quero liberar sobre a tua vida: nada é maior do que o teu Deus. Ele corre em direção a Deus. Sabe qual é essa atitude? Deus já tem cumprido as promessas, algumas promessas ainda não têm se cumprido, mas eu quero mais de Deus, eu estou buscando mais de Deus, eu estou indo em direção a Deus, porque eu sei que aquele que me fez a promessa é fiel para cumprir. Então dá uma olhada para o teu irmão e diga: ei, não importa quantos anos, não importa quanto tempo, não importa se o Senhor já cumpriu ou ainda falta cumprir, eu te digo esta noite: vai em direção a Deus cada vez mais. Diga: vai em direção a Deus cada vez mais. Agora olha o que a Bíblia vai dizer, queridos. Ele correu em direção ao Senhor. Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegarás a vós. Oséias capítulo 6 versículo 3, na primeira parte, na parte B, diz: prosseguir, conhecer e prosseguir a conhecer quem? A Deus. O milagre não aconteceu, eu prossigo. Ainda não aconteceu aquilo que Deus declarou, eu prossigo. A porta ainda não se abriu, eu prossigo. O milagre não aconteceu, eu prossigo. A porta não se abriu, eu prossigo, porque um dia ela vai se abrir e você vai viver o milagre de Deus. Olha para o teu irmão e diz: Isaías 55 versículo 6: buscais o Senhor enquanto se pode. Esse é o tempo de nós buscarmos mais o Senhor. Esse é o tempo de muitas pessoas falando: nós estamos vivendo a pior crise, mas nós não. Nós estamos vivendo o melhor tempo em Cristo. Você sabia que muitas das pessoas lá na nossa igreja, esse é o melhor tempo que eles estão vivendo? Eles se prostram.
Ele pede para Deus, simplificando, para Deus ficar ali. E agora ele vai até a tenda e chega Sara, pega 3 medidas da melhor farinha. Melhor? Se ele entende que é Deus, ele corre. Se ele entende que é Deus, ele se prostra. Se ele entende que é Deus, ele faz, sabe, querido, qualquer coisa para Deus ficar lá. E se ele entende que é Deus, ele vai e dá o seu melhor. Mas a questão é que nós não queremos dar o nosso melhor, mas queremos receber de Deus o melhor dele. Olha para o teu irmão e diga assim: você nunca vai receber o melhor de Deus enquanto você não entender que você precisa dar o seu melhor. Ele vai até o campo e pede para o seu empregado pegar o novilho e fazer. Ele agora leva, querido, para Deus. Diga assim, ele leva para Deus. Aqueles homens, era Deus. Ele não apenas dá aquilo que ele tinha de melhor, mas ele dá o seu melhor. Porque muitas das vezes é fácil eu dar aquilo que eu tenho de melhor, mas eu não dou o meu melhor. Pegaram? Quando ele estava ali, a Bíblia vai dizer que então o Senhor, diga o Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. O Senhor começa então a falar para Abraão: Abraão, na outra primavera, eu voltarei aqui, e Sara terá um filho. Eu quero ser profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida. Você vai contar o seu testemunho aqui neste altar. Daqui um ano, aquilo que Deus iria fazer em 6 anos, 7 anos, 10 anos, o Senhor vai fazer em 1 ano, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Haverá uma aceleração de Deus sobre a tua vida. Haverá uma aceleração de Deus sobre o teu ministério. Haverá uma aceleração de Deus sobre a tua empresa. Haverá uma aceleração de Deus sobre você. Sabe o que está acontecendo? Enquanto Abraão corria, enquanto Abraão se oferecia e dava o seu melhor, o Senhor estava pensando: calma aí, eu já cumpri algumas promessas, mas está faltando a principal. Sabe o que foi que Deus me falou? Que quando eu dou o meu melhor para Ele, Ele me dá aquilo que me falta. Vocês estão entendendo? O que é que te falta? O que te falta você não pode conquistar, mas Ele pode te dar. O que te falta, o teu esforço, a tua habilidade, não pode te dar. Mas o Deus que te fez uma promessa, o Deus do impossível, o Deus que no versículo 14 diz: por acaso existe alguma coisa impossível a Ele? Ele pode fazer acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você crê nisso? Só que nós não podemos fazer igual Sara. Sara olhou para a sua realidade e riu. Olha para o teu irmão e diga assim: quando nós estamos debaixo de uma palavra. Não, declare: quando nós estamos debaixo de uma palavra, isso aqui não é realidade. Isso aqui não é realidade, irmãos. Você está entendendo? Isso aqui não é realidade. Por quê, pastor? Porque nessa cadeira vai estar o teu irmão, o teu pai, teu amigo, o teu vizinho, o teu funcionário, o teu patrão. Oh, querido, muitas pessoas que irão te conhecer por causa do nome do Senhor vai estar aqui também, exaltando, glorificando o Senhor. A realidade de Abraão é que faltava o quê? O filho da promessa.
Ele já tinha um filho, sim ou não? Mas eu quero liberar sobre a tua vida. Algumas coisas Deus já lhe entregou, mas o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, irmãos. Oh, querido, levanta a tua cabeça esta noite e entenda: você está debaixo de uma palavra de Deus. Então a cura que você precisa, a palavra já foi liberada sobre a tua vida. Então alguém da tua família que você tem orado para se converter, a palavra já foi liberada sobre ela. Então o teu próprio negócio que você tanto sonha, ora, ei querido, ainda não aconteceu, mas você já tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua empresa, aleluia. Você olha para ele e diz assim: Abraão, na próxima primavera, eu vou voltar aqui e Sara terá um filho. Eu finalizo declarando isso. Algumas coisas que Deus vai fazer na tua vida, quem não entende vai rir. Como pode? Como que é? Fulano, Paolo está em Bragança Paulista. Fulano já está com a empresa. Fulano foi promovido no emprego. Ciclano lá, isso, aquele lá que a sociedade, para a sociedade não tinha valor nenhum. É ele que o Senhor está levantando, é. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga: o segredo está para receber o favor de Deus é não desistir de prosseguir em direção àquele que te fez a promessa. Não pare. Não pare. Prossiga, querido. Prossiga. Hoje eu estou aqui falando para vocês, eu estou mais de um mês fora de casa. Eu saí de casa dia 24 de junho. E esses dias todos eu tenho andado. Fui fazer um curso. Porque eu entendo que eu preciso me preparar, me capacitar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu saí do conforto da minha casa, da minha família. Eu tenho um filhinho. Eu saí de casa, ele tinha 6 meses, agora ele está com 7. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, chamada de vídeo. Sabe por quê? Porque eu recebi muitos não. Eu recebi muitas pessoas dizendo: como é que tu sonha desse jeito, Leandro? Tu sabe nem falar. Quantas vezes, querido, eu ouvi alguém me chamar de burro. Era assim essa palavra: rapaz, o pastor coloca esse burro para ficar falando aqui. Mas o Deus que fez a promessa para Abraão, e é um Deus que estabelece prazo. Você entendeu, pastor? Talvez eu vou vir aqui e Sara terá um filho. Não. O ano que vem, na próxima primavera, um Deus que dá prazo. Fique de pé. Um Deus que dá prazo, meu amigo. Um Deus que já estabelece: até esse dia o teu sofrimento vai acabar. Até esta data o teu milagre vai acontecer. E não importa o que os homens falem, e não importa o que os demônios têm se levantado, a palavra de Deus, ela é poderosa nela mesma. Então não importa se você tem um diagnóstico do médico,
Eu quero declarar para você nesta noite: receba a palavra de cura, receba a palavra de vida, receba a palavra que tem poder de mudar, que pode trazer à existência aquilo que não existe. Feche os teus olhos. Que pode trazer à existência aquilo que não existe. Ô Espírito Santo, Senhor, eu sei que o Senhor estás aqui. Tu és bem-vindo. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Você que está nos assistindo, você tem uma palavra de Deus. E essa palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração. Que cura venha acontecer esta noite. Que a afirmação de identidade venha se estabelecer aqui esta noite. Que uma convicção de que Deus vai cumprir as promessas, se estabeleça sobre a tua vida esta noite. Receba o teu milagre. Receba a tua cura. Receba a tua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua cura. Receba o teu milagre. Aquilo que estava no mundo espiritual comece a se materializar agora sobre a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Comece a se materializar agora, em nome de Jesus. Comece a tomar posse.